Você já ouviu falar dos sistemas fotovoltaicos zero grid ou grid zero? Esse tipo de sistema vem lotando aqui as nossas caixinhas de perguntas porque o pessoal tem muita dúvida sobre esse assunto. Eu preciso homologar esse sistema? O que a Lei 14.300 fala sobre ele? Esses sistemas já estão em vigor? Ou seja, todos esses pontos a gente vai tratar no vídeo de hoje. Então vem comigo! Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? O sistema Zero Grid ficou conhecido no Brasil, em especial depois da Lei 14.300, como uma alternativa à taxação do sol. Então esse tipo de sistema fotovoltaico, ele é um sistema on-grid, que ele é conectado na rede, porém ele não injeta energia na rede elétrica. Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender quando a gente fala de Zero Grid. O Zero Grid ele pode ser implementado tanto em sistemas on-grid, assim como eu acabei de falar, quanto naqueles sistemas com armazenamento de energia. Então o que podemos concluir é que se existe uma estratégia para não injetar energia na rede, logo estamos falando de sistemas conectados à rede elétrica. Então, que sentido faria aplicar essa estratégia em um sistema off-grid, ou seja, completamente isolado? Não tem sentido nenhum. Então, quando a gente fala de sistema zero grid, estamos falando de sistemas conectados à rede, porém a gente vai definir o que a gente vai fazer com essa energia que a gente deveria injetar na rede. Ou a gente perde ela, ou a gente pode armazenar essa energia num banco de baterias. Quando o sistema on-grid está gerando uma quantidade de energia maior do que a carga que ele está conectado ali precisa, então pelo sistema de compensação de energia, o ideal seria essa energia ser injetada na rede e o consumidor receber em troca uns créditos para ele usar depois em algum momento onde o sistema fotovoltaico dele não tem geração suficiente para suprir a demanda dele. Mas na prática, para os novos sistemas fotovoltaicos instalados após a Lei 14.300, cada quilowatt-hora injetado na rede elétrica normalmente não será capaz de compensar 1 kWh consumido da rede, pois o quilowatt-hora injetado ele é mais barato que o consumido, porque a gente tem que pagar o fio B, ou seja, um pedaço ali do que a gente injetou de energia vai ficar para a concessionária para remunerar ela pelo uso da rede. Mas agora você deve estar se perguntando: o que eu vou ganhar deixando de injetar a energia excedente do meu sistema fotovoltaico na rede? Às vezes, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então imagina que o seu sistema fotovoltaico esteja gerando 150 kW e as cargas do seu estabelecimento estejam consumindo no mesmo momento apenas 100 kW. O natural de um sistema on-grid seria injetar na rede esses 50 kW restante, certo? Na estratégia do Zero Grid, você deixaria de injetar na rede os 50 kW excedentes. Mas por qual motivo isso seria interessante? Uma alternativa poderia ser, de fato, armazenar esses 50 kW em um banco de baterias para você usar no período noturno, por exemplo, diminuindo assim a dependência pela energia da concessionária. Isso no cenário da Lei 14.300 é ótimo, pois ao invés de injetar essa energia na rede, para que depois, quando você vá consumir, você ter essa desvalorização pelo pagamento do fio B, você injeta em baterias e recupera sem o pagamento de taxa nenhuma. E as vantagens do sistema Zero Grid não param por aí. Em algumas regiões onde as concessionárias alegam aí a inversão de fluxo de potência, você instalar um sistema Zero Grid onde você não injeta na rede pode ser uma alternativa interessante para não inviabilizar o seu projeto fotovoltaico. E tem mais, para aqueles consumidores do grupo A que já têm um sistema on-grid instalado e precisam suprir o consumo de cargas excedentes, mas eles não querem alterar ali o contrato de demanda junto à concessionária, o sistema Zero Grid também é uma saída. E aproveitando que em 2024 todos os consumidores do grupo A vão poder migrar para o mercado livre de energia, o sistema Zero Grid também será promissor, pois os consumidores do mercado livre poderão diminuir os seus contratos junto às unidades geradoras com a implementação de geradores Grid Zero para suprir parte da sua demanda energética sem prejudicar os seus acordos. E apesar do sistema Zero Grid ter ficado famoso no Brasil só agora, essa estratégia já vem sendo aplicada há bastante tempo em outros países onde existe uma limitação ao injetar energia na rede ou mesmo alguma regulamentação que fale que eu não possa injetar a energia na rede elétrica. Então isso já é conhecido fora do Brasil e agora está ganhando bastante popularidade
aqui no Brasil. Então, quando eu falo disso, a gente pode perceber que o sistema Zero Grid tem várias aplicações, mas fica sempre aquela dúvida. Eu posso aplicar essa estratégia Zero Grid no meu sistema fotovoltaico? Então vem comigo que agora você vai entender a fundo como que funciona o sistema do Grid Zero para você responder essa pergunta, obviamente. Para aplicar a estratégia do Zero Grid no seu sistema fotovoltaico, o inversor precisa ser do tipo on-grid ou aqueles modelos on-grid com bateria de backup, que costumam ser chamados aí de inversores híbridos. Além disso, é necessário utilizar também um medidor inteligente de energia que detecta a quantidade de energia que está sendo consumida em determinado momento e envia essa informação de energia consumida ou injetada, no caso, para o inversor. Mas esses equipamentos precisam ser compatíveis entre si para que o inversor seja capaz de interpretar a informação enviada pelo medidor e passe a atuar no modo de controle de exportação. De forma geral, com a operação conjunta do medidor inteligente de energia e do inversor, será possível detectar a quantidade de energia que está sendo consumida naquele instante e com base nos dados de consumo momentâneo capturados ali pelo inversor, será possível ajustar a quantidade de energia que deve ser gerada para que de fato a gente só gere aquilo que a gente vai consumir e não injete nada na rede. Agora, falando de aplicação de Zero Grid em residências, nem sempre é possível fazer isso, porque muitas das vezes os moradores ficam fora de casa durante todo o dia e o consumo basicamente vem à noite. Então, se eu não estou injetando energia na rede para usar à noite, ou seja, o sistema de compensação de energia, não faz muito sentido eu instalar um Zero Grid, a não ser que eu tenha um banco de baterias onde eu vá recuperar essa energia armazenada nesse banco à noite. Porque quando eu falo de sistema Zero Grid, é importante que o meu projeto tenha uma alta simultaneidade, ou seja, o meu consumo de energia coincida com a geração. Então eu gero e já consumo. Se esses momentos forem muito descolados, aí eu tenho que avaliar a aplicação de um banco de baterias, ou no caso de eu não ter o banco de baterias, aí já não faz muito sentido eu instalar o Zero Grid. E claro, antes da gente finalizar esse vídeo, eu vou responder a pergunta que a gente recebe direto aqui. Eu preciso homologar o sistema Grid Zero? Bom, vem comigo. Existe um grande número de pessoas que acreditam que os sistemas fotovoltaicos com a implementação Zero Grid não precisa ser homologado. Mas como eu falei logo no início do vídeo, essa aplicação só faz sentido em sistemas on-grid, já que a ideia é justamente controlar a energia que será injetada na rede. Logo, a aplicação do Grid Zero precisa sim ter uma homologação junto com a concessionária, porque se você está usando a rede dela, a rede da concessionária, é como se tivesse um gerador ali, a diesel em paralelo, você precisa sim fazer essa homologação. Porém, você não vai injetar energia na rede. Então, todos os problemas que você possa ter por injetar energia na rede, com o Grid Zero você não vai ter, mas você sim precisa, de fato, homologar esse sistema junto com a concessionária. Ela tem que ter ciência que você tem esse inversor conectado na rede dela. Então, como você pode ver, os sistemas Grid Zero têm vários benefícios. O alto consumo imediato, maior produção de energia sem o aumento de demanda para o grupo A, maior produção de energia, no caso do Mercado Livre, sem precisar alterar o contrato, priorização de cargas específicas, controle preciso da geração e consumo e otimização do tempo de investimento. Então, são inúmeras vantagens e eu quero saber agora o que você acha do sistema Zero Grid e se você já instalou algum sistema desse tipo. Clica aqui embaixo e deixa seus comentários para eu saber se você está por dentro desse assunto. E claro, se você quiser conhecer o Azul, que é o maior gerador de propostas aí no mercado de energia solar, clica aqui também e solicite um teste gratuitamente. Um forte abraço e te vejo na próxima.